Boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez à Assembleia Legislativa. Mais um dia, mais uma noite que o Instituto do Legislativo Paulista coloca à disposição de toda a sociedade o seu compromisso de trazer, de promover estudos, pesquisas e capacitação em políticas públicas, em assuntos relacionados à legislação. E não distante disso, hoje, uma noite especial, recebemos o Dr. Norton Sayegh, um parceiro, um amigo da Assembleia, já veio aqui algumas outras vezes, já nos falou bastante sobre o Alzheimer, sobre os avanços, sobre os tratamentos, sobre as alternativas, e hoje ele faz isso novamente, acompanhado da doutora Thaís, da doutora Bruna, vai nos prestigiar com uma palestra. Professor, nós agradecemos em nome da mesa diretora da Assembleia, do presidente e deputado Fernando Capês. Ficamos muito contentes e satisfeitos de ter uma autoridade com a grandeza do senhor aqui, se prestando mais uma vez do seu tempo, do seu conhecimento pelo bem da sociedade e de todos nós. Nós faremos essa palestra também pela internet, pelo site da Assembleia Legislativa. Esse conteúdo ficará disponível nas redes sociais do Instituto, no Facebook, o Instituto do Legislativo Paulista, e amanhã, que é o dia em que se comemora, na verdade, não é uma comemoração, né? Mas um dia que se chama a atenção mundialmente para o Alzheimer, nós faremos uma campanha intensa e maciça para a divulgação do conteúdo que nós faremos hoje, né? O Dr. Norton vai nos brindar com o seu conhecimento, depois ele continua com a sua equipe, com a doutora Thaís e a doutora Bruna. Nós abrimos para as perguntas e as pessoas que estão em casa também podem fazer isso pelas redes sociais que nós vamos acompanhar. Dr. Norton, eu, por uma deficiência visual, ainda que novo, né, um moço ainda, mas eu tenho uma pequena dificuldade em leitura, porque minhas lentes de contato ainda não foram trocadas, eu vou usar não só da inteligência, mas como da visão da Regina para fazer um breve currículo, uma leitura de um breve currículo do senhor. E, na sequência, eu já convido o senhor para ocupar o espaço que merece. Muito obrigado. Regina, por favor. Boa noite. Dr. Norton Sayegh, médico especialista em geriatria e gerontologia desde 1984, aprovado em primeiro lugar em concurso da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia da Associação Médica Brasileira. Frequenta vários serviços de cirurgia em câncer no Brasil e no exterior, culminando com sua pós-graduação no St. Mark's Hospital, em Londres. Sempre trabalhou em medicina de urgência, chefiando por mais de 20 anos várias equipes de pronto-socorro em grandes hospitais de São Paulo. É especialista em clínica médica, do notório saber, especialista em sistemas integrados de saúde e administração hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduação em Londres, na Inglaterra, em St. Mark's Hospital, diretor e editor científico do portal de conteúdo www.alzheimermed.com.br, presidente fundador da Associação Brasileira de Alzheimer e Idosos de Alta Dependência, tesoureiro adjunto e tesoureiro-geral da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, em São Paulo, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Seção São Paulo, secretário-geral da Sociedade Nacional da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, presidente nacional da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, presidente mundial eleito da International Association of Geriatrics and Gerontology, em Canadá, Vancouver, diretor do Comitê Latino-Americano da International Association of Geriatrics and Gerontology, presidente do primeiro Congresso Pan-Americano de Geriatria e Gerontologia, professor e diretor do curso de pós-graduação Lato Sensu do Centro Universitário São Camilo e autor de vários trabalhos publicados no Brasil e no exterior, em revistas científicas e em congressos nacionais e internacionais. Por favor, doutor. Muito obrigado. Um prazer imenso estar aqui, mais do que um prazer, uma honra, um privilégio, estar falando para pessoas que têm interesse nisto que é uma doença, mas para mim é uma missão
dedicando praticamente toda a minha vida no estudo e na pesquisa dessa enfermidade que se torna uma verdadeira epidemia em todo o mundo. Inicialmente, antes de entrar no assunto propriamente Alzheimer, eu gostaria de agradecer ao Dr. Rodrigo, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que sempre nos prestigiou no sentido de oferecer esta casa para que a gente pudesse transmitir para as famílias informações a respeito da doença, especialmente de um entusiasta desta proteção, onde nós vamos avançar muito. Temos algumas novidades para contar para vocês, que nós estamos aí desenhando no sentido de dar apoio aos familiares, uma coisa mais prática, de mensalmente nós nos encontrarmos para fazer uma espécie de um bate-papo. E isto por iniciativa do presidente da casa, o deputado Fernando Capês, meu particular amigo. Eu não poderia falar de tratamento da doença de Alzheimer diretamente, porque vai ficar muita dúvida, eu sei que para vocês, e eu também não tenho tempo útil para discorrer sobre todo o diagnóstico do histórico do Dr. Aloysio Alzheimer. Mas eu vou dar uma rápida pincelada nessa parte de diagnóstico e sintomas, para depois entrar mais no tema de hoje, que é o avanço que nós estamos notando, tanto no diagnóstico como no tratamento da enfermidade de Alzheimer. E acredito que o ponto alto desta conversa que nós vamos ter é a troca de experiências. Por favor, fiquem à vontade para preparar as perguntas, que nós estaremos absolutamente à sua disposição para respondê-las da melhor maneira possível. Como vocês podem ver no próximo slide, nós temos aqui uma senhora, que é a senhora que nós chamamos de paciente inaugural. Ou seja, foi essa senhora, essa é uma foto histórica dela, da senhora Auguste Deter, que o Dr. Aloysio Alzheimer, em 1906, fez a sua primeira comunicação, que só foi publicada em 1907. Então, vocês vejam que nós temos aí, me perguntam, mas essa é uma doença nova? Não, não é uma doença nova, é uma doença que tem mais de 110 anos, né, que foi descrita pelo Dr. Alzheimer. Na parte de história desta doença, tem uma coisa muito interessante que eu gostaria de contar para vocês, uma historinha. Por que essa doença se chama Alzheimer? Claro, porque quem fez a descoberta das características anatomopatológicas, ou seja, o cérebro olhado pelo microscópio, das lesões características da doença de Alzheimer. E o interessante é que isso tudo se dá em Munique, na Alemanha, onde o chefe do Dr. Alzheimer era o Dr. Kepler. O Dr. Kepler é considerado o pai da psiquiatria moderna. E ele tinha uma rivalidade muito grande com o Dr. Freud, que todos os senhores já ouviram falar. E essa rivalidade no que consistia? Era que Kepler sugeria, não podia afirmar naquela época, nós estamos falando aí do comecinho de 1900, o Dr. Kepler afirmava que muitas doenças psiquiátricas tinham um componente orgânico, ou seja, se você conseguisse examinar o cérebro dessas pessoas, você ia encontrar alguma lesão. E o Dr. Freud não concordava com isso, dizendo que as doenças da mente eram simplesmente doenças do nosso psique, da nossa mente. E Freud perdeu, porque Dr. Alzheimer demonstrou que existem lesões características da doença de Alzheimer que, infelizmente, nós só podemos ver hoje por intermédio do exame pós-mortem. E aí Kepler que sugeriu que essa doença tivesse o nome, o epônimo, como nós chamamos, de doença de Alzheimer. Próximo, por favor. Só uma curiosidade da história, esse doutor
Alois Alzheimer, que era um médico psiquiatra, mas apaixonado pela neuropatologia, ou seja, era o médico que usava muito microscópio e estudava muito essa doença. Quem tiver interesse na biografia do Dr. Luiz Alzheimer, Aloysius Alzheimer, no nosso site nós temos toda a biografia dele com todos os detalhes de um homem que deu uma contribuição enorme à sociedade no sentido de estar alertando para esse tipo de enfermidade. Próximo. Então, a pergunta que fica é que problema de memória, existe um conceito errôneo na população de que, à medida que nós envelhecemos, é normal que a nossa memória piore. E isso não é verdade, não é normal. É comum. Mas é tão frequente que as pessoas acabam confundindo essas duas palavras. E elas não são sinônimas, porque se é normal, você não tem que fazer nada. Agora, quando você sabe que não é normal, é tão frequente que as pessoas acabam achando que é normal, é interessante saber que existe tratamento, porque nem sempre a perda de memória, especialmente em pessoas idosas, é doença de Alzheimer. Pode ser uma causa facilmente reversível, como eu vou mostrar um pouquinho adiante. Próximo, por favor. Quando nós falamos em memória, parece que nós estamos falando de uma coisa simples, né? A memória, todo mundo acha que tem guardado no seu cérebro todas as informações que passou pela vida. E isso não é verdade. Memória é uma coisa muito complexa, que nós conhecemos ainda muito pouco. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu perguntar aqui para vocês, quem descobriu o Brasil? Eu tenho a impressão, espero, que todos os senhores tenham um nome, né? Lembrando aí do primário, quando vocês aprenderam que existiu uma pessoa que é considerado a pessoa que descobriu o Brasil. Isso é memória. Agora, se eu perguntar que dia você aprendeu que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral? Porque isso ocorreu, não é verdade? Teve um dia que vocês aprenderam isso. E eu acredito que pouquíssimos, talvez nenhuma pessoa, eu me incluo nisso, não tem a mínima ideia quando foi que eu aprendi isso, mas isto ocorreu. Mas a nossa memória é seletiva sob vários pontos de vista. Então, quando a gente fala em tratamentos para melhorar a memória, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos falando de uma coisa muito grande. Esse diapositivo mostra para vocês uma fotografia real da conexão entre um neurônio, que é a célula nervosa, lá em cima, com a de baixo. E deste lado aqui, esquematicamente, para a gente entender melhor esse mecanismo. Nós sabemos que o estímulo nervoso passa de uma célula para outra através de dois mecanismos básicos. Um é o mecanismo elétrico, que todo mundo sabe, né? O choquinho de passar uma informação de uma célula nervosa para outra. Vocês estão enxergando na parte de cima umas bolinhas, umas esferas. Essas esferas contêm no seu interior um neurotransmissor chamado acetilcolina, que é o neurotransmissor mais importante na memória e no aprendizado. Então, para que haja a transmissão do neurônio de cima para o neurônio de baixo, essas vesículas se abrem e liberam acetilcolina. Se não tiver acetilcolina, não vai passar a informação.
E na doença de Alzheimer, nós sabemos que existe um déficit desse neurotransmissor. Ah, mas é só esse neurotransmissor? Não, existe mais de 100 que nós conhecemos. Imaginem vocês o que nós ainda não conhecemos, que provavelmente exista, mas a nossa ignorância ainda não conseguiu resolver esse tipo de problema. Os medicamentos atuais, o que eles fazem? Eles inibem uma determinada substância que destrói o excesso de acetilcolina. Por quê? Fazendo uma continha assim, se precisava de 10 qualquer coisa para passar, de acetilcolina, para passar para o neurônio de baixo, o organismo, que é muito sábio, ele não vai liberar só 10, ele vai liberar 17, 18. E vai sobrar, porque precisava de 10, utilizou 10. E o 7, 8? Vem uma enzima e destrói esse 7, 8. E assim, sucessivamente, com trilhões e trilhões de conexões que nós temos entre os neurônios. O que fazem os remédios, um tipo de remédio que eu vou mostrar mais para frente para vocês? Ele inibe a ação dessa enzima, ou seja, indiretamente ele aumenta a concentração de acetilcolina na sinapse. Ou seja, o que é a sinapse? É exatamente aquela fenda que vai fazer a transmissão do impulso nervoso. No próximo slide. Para a gente relaxar um pouquinho aí na terça-feira, eu queria esquematicamente fazer, contar para vocês alguma coisa da história da medicina. E para reforçar o conceito de que não existe remédio para a memória. Não se deixem levar por charlatanice. Na antiguidade, como é que se tratava os problemas de memória nos dementes? Essa era uma das técnicas. Ou seja, se arrancava um pedaço de cérebro do indivíduo e, evidentemente, pouquíssimos deles sobreviviam para contar a história, que é um procedimento absolutamente indevido. Próximo. Nós tivemos também, e nós temos ainda, especialmente na internet, muita informação errada. Mas muita informação errada. Cuidado com a informação. Nem tudo que está na internet é verdade. Especulam que curas milagrosas aí com óleo de coco. E pior, assinado por médico, né? Diz que é médico. Outro que diz que o cheiro da pipoca manteigada no micro-ondas causa Alzheimer. Outros dizem que tomar café todo dia melhora Alzheimer. Não existe isso. Isso é pura especulação que a ciência não aceita. Então, muito cuidado com a informação. Próximo. Vocês vejam que, na Idade Média, se inventou vários tipos para tratar os pacientes loucos, naquela época, dementes, e esse é real. Ou seja, ficavam girando o paciente para que uma hora, com o aumento da velocidade, o diabo saísse da cabeça dessa pessoa e ele recuperasse a sua saúde. Ninguém melhorou com esse tratamento. Próximo. A igreja dominou muito a medicina, especialmente nos anos de 1800, 1900. Então, existia aí o exorcismo, por exemplo, para tirar o diabo que estava impregnado no corpo, o encosto, na realidade, que estava causando a doença. Então, a cura pela fé era o que eles tinham para utilizar naquela época. Próximo. Aqui nós temos Santa Catarina fazendo um exorcismo em grupo de pessoas com demência, e automaticamente a ciência foi caminhando juntamente com a religião, porque eu considero que fé é uma coisa importante e só vai ajudar, mas desde que seja associada com a ciência, né? Próximo.
E quais são as causas de perda de memória em pessoas mais idosas, além do Alzheimer? E isso é um alerta que eu faço para vocês, porque no consultório é muito frequente que as pessoas vão a mim e recuperam a memória e saem de lá dizendo que eu curei Alzheimer. Eu não curei Alzheimer. Eu curei a condição que estava levando à perda de memória, que eu vou mostrar para vocês no slide seguinte. Aqui nós fizemos um exercício aí didático, no sentido de colocar as causas da demência. Pode prosseguir. A primeira causa de perda de memória, especialmente em pessoas idosas, é medicação. As malditas pílulas para dormir. Tarja preta, depois dos 50, 55 anos de idade, deve ser evitada a qualquer custo, porque são hipnóticos. Tiram, o nome está dizendo, tira a memória do indivíduo. E, às vezes, você só retirando o medicamento e trocando por outro e tratando a causa, você vai melhorar tremendamente o desempenho, a performance da memória daquela pessoa. Existe um remédio, e eu falo o nome, não tenho receio nenhum em me expor assim. Existe um remédio que está virando moda, chamado quetiapina, que é um verdadeiro veneno para pessoas com mais idade. Eu estou cansado de ver, a minha equipe está cansada de ver no consultório pacientes idosos com 78, 90 anos de idade, intoxicadas por esse remédio, que é o Seroquel, que é o remédio de marca. Então, tarja preta, raríssimas vezes, com muita indicação, com muito cuidado para usar. E tomar cuidado com qualquer outro tipo de medicação que possa estar levando à perda de memória. Uma outra causa de perda de memória é a depressão. Pouca gente sabe disso, mas a depressão causa perda de memória e insônia. Então, o que costuma acontecer com esse tipo de paciente? Se o médico não for bem treinado, ele se depara com um quadro de perda de memória e de insônia, e o que ele faz? Ele vai lá para o primeiro, ele vai dar um sedativo para a pessoa dormir. E, com isso, ele vai piorar a memória da pessoa. Então, como é que se trata a depressão? Se trata, hoje em dia, nós temos medicamentos altamente eficazes, que com um comprimido por dia, você consegue uma boa recuperação em boa parte dos casos. Outros casos são mais refratários, como eu vou dizer depois. Próximo. Questões metabólicas. Pacientes diabéticos que não se alimentam bem e tomam ou insulina ou remédios pela boca, hipoglicemiantes, e acabam não se alimentando normalmente, têm uma hipoglicemia, têm perda de memória. Problemas endócrinos. Existe uma doença chamada hipotiroidismo que causa perda de memória. E, às vezes, não tem sintoma algum. É só através de um exame de sangue que você detecta. Problemas de ordem nutricional, especialmente deficiência do complexo B, da vitamina B, da vitamina B1 e do ácido fólico. Ela pode estar presente e é facilmente corrigida. Problemas cardiovasculares, como pressão arterial descontrolada, infecções, especialmente infecções urinárias. Senhoras de 80 anos de idade, com perda de memória, a primeira coisa que eu faço é pedir um exame de urina com cultura, porque a grande maioria delas não tem Alzheimer, tem sim uma infecção que você cura com uma certa facilidade, com um tratamento com antibiótico praticamente normal. A aterosclerose, que está aqui como uma causa de demência, é a demência vascular, quando aí sim existe o comprometimento dos vasos sanguíneos que irrigam o cérebro. E uma coisa muito importante, problemas de ordem sensorial, surdez.
Causa perda de memória? Não é perda de memória, a pessoa não entendeu o que você perguntou. Né? E ela tem vergonha de dizer muitas vezes que não está escutando bem e faz assim com a cabeça e você acha que ela está entendendo. Problemas visuais. Pessoas que não estão lendo porque deixaram de usar o óculos. Né? Então, são passíveis de serem tratados e a melhora do conjunto desses dados, que o médico atua como um verdadeiro detetive, acaba demonstrando qual é o caminho a seguir. Infelizmente, não existe um exame específico que a gente tire o sangue, leva no laboratório, está lá, Alzheimer positivo. Não existe. O que a gente faz para diagnosticar Alzheimer é excluir todas as outras causas de perda de memória, como eu mostrei para vocês no slide anterior. Então, eu costumo dizer que a clínica é soberana. É a entrevista com o paciente, a entrevista com o familiar, e você, examinando com o paciente, que você vai encontrar a causa disto, que pode ser Alzheimer. E agora entrando, finalmente, na parte do tratamento. Aqui, os tratamentos hoje em dia que nós chamamos de específicos são dois. Os inibidores daquela enzima que eu contei para vocês, lembra que inibia o excesso, essa enzima se chama acetilcolinesterase. Existem 3 tipos de medicamento, que é a rivastigmina, a donepezil e a galantemina, que vai de cada médico aí, da sua preferência em utilizar, se bem que elas têm ação muito parecida uma com a outra. E um outro grupo é o chamado antagonista dos receptores de glutamato, que é representado pela memantina, que é um ótimo neuroprotetor e nós utilizamos sempre que a doença de Alzheimer é o seu diagnóstico. Seguinte. Uma coisa que a gente não deve esquecer é o tratamento sintomático. É muito comum que pacientes com Alzheimer tenham delírios, e nós precisamos investigar a causa desse delírio e, eventualmente, medicar. Mas medicar com muito cuidado, porque são pessoas frágeis, são pessoas idosas, que já têm outras comorbidades, como a gente diz, tem pressão alta, tem diabetes, tem osteoporose, tem hipotiroidismo. Enfim, você tem que fazer, medicar bem medicado, porém não exagerar nas doses, por causa dos efeitos que eles existem, que nós chamamos de interação medicamentosa, ou seja, um medicamento acaba competindo com o outro e, em vez de ajudar, acaba atrapalhando. E também é muito comum que no começo que a pessoa vai sentindo que tem problema de memória, que ela tenha um quadro depressivo que a gente também trata com medicamento. Próximo. E o tratamento não farmacológico é tão ou mais importante do que os medicamentos disponíveis hoje em dia, que eles são absolutamente sintomáticos, que é basicamente a reabilitação cognitiva, que a doutora Bruna, da minha equipe, vai falar alguma coisa para vocês, que ela também é musicoterapeuta. A doutora Thais, aqui presente também, vai falar sobre os aspectos nutricionais para o paciente portador de doença de Alzheimer. Eu fiz uma fórmula que tem um suplemento neuroprotetor fitoterápico, basicamente, que nós utilizamos com ótimos resultados, e também manter essa pessoa ocupada de alguma maneira, fazendo terapia ocupacional e o exercício físico, que é bom não apenas para pacientes com Alzheimer, mas para todo mundo. Só tomar cuidado nesses aspectos, que a farmacologia do idoso, o modo como o medicamento age na pessoa idosa, é absolutamente particular. E o médico tem que tomar muito cuidado com a sua prescrição. Que a prescrição médica em geriatria é uma arte. E você só aprende isso depois de apanhar muito, de ver os efeitos colaterais e acabar, isso que a gente chama de ganhar experiência, né? Em função da alta possibilidade de interações medicamentosas. Próximo.
Então, praticamente encerrando a minha fala, dizer para vocês que nós inventamos esse slogan, vamos chamar assim, que é importantíssimo que haja informação, que a família seja bem informada, que o médico seja disposto a dar todo tipo de informação e, ao mesmo tempo, essas pessoas devem contar com a solidariedade da sociedade como de uma maneira geral. Próximo. E aqui falar um pouquinho de pesquisa, o que nos espera para o futuro. Há 13 anos que nós não temos novidade no tratamento da doença de Alzheimer. Agora, nós estamos vivendo uma onda nova de novas moléculas. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia existem mais de 100 estudos em todo o mundo com novos medicamentos para a doença de Alzheimer, que ainda não estão disponíveis no mercado. Eu, particularmente, no meu centro de pesquisa, nós estamos com um estudo que está aberto, está recrutando voluntários, com os inibidores da beta-secretase. Esse estudo vai fechar daqui uns 10, 12 dias, ou seja, ninguém mais vai conseguir ser incluído. É um medicamento extremamente seguro, que eu tenho um outro estudo já trabalhando com esse medicamento há mais de 1 ano e meio, e graças a Deus ninguém passou mal, ninguém morreu, ninguém foi internado por causa da medicação. Qual é a proposta dessa medicação? É impedir que a doença evolua. Então, hoje em dia, esse estudo está aberto para pessoas não que têm Alzheimer, que tem uma coisa que nós chamamos de Alzheimer prodrômico, ou pré-clínico, ou pré-Alzheimer. Ou seja, a pessoa ainda não desenvolveu demência, mas ela deixa a comida no fogo queimar, ela repete as coisas, ela desce no ponto errado do ônibus, ela às vezes não sabe onde está, ela recebe um recado para dar para outra pessoa e se esquece, ela guarda as coisas, não sabe onde colocou. Isso nós chamamos de mild cognitive impairment em inglês, que é nada mais do que declínio cognitivo leve. E é nesse público que nós estamos aplicando esse tipo de medicamento que é realmente extremamente promissor. Um outro medicamento extremamente promissor, que não vem, infelizmente, essa pesquisa para o Brasil, é a imunoterapia. Existe uma droga chamada Acadumab, que limpa as lesões depositadas no cérebro dos pacientes e automaticamente os pacientes têm uma melhora muito grande da cognição. Infelizmente, esse medicamento não vem para o Brasil por uma série de motivos que nem vale a pena comentar. Vacina não existe, está em estudo e, às vezes que tentaram fazer uma vacina para Alzheimer, os efeitos colaterais foram muito graves, com encefalites e até óbito, na chamada fase 1. Então, se alguém falar que existe vacina para Alzheimer, tem muita gente estudando isso, mas, por enquanto, não está disponível. Hoje em dia é possível ver essas lesões, esses depósitos de proteína, através de um exame chamado PET, para medir o acúmulo dessas proteínas no tecido cerebral. No Brasil ainda não existe esse exame. Os nossos pacientes estão sendo levados para a Argentina, para Buenos Aires, que é uma vergonha para nós, para fazer esse exame, porque nós não temos um acordo entre o dono do radiofármaco e o dono do aparelho. Mas, enfim, isso é Brasil, daqui a pouco se resolve isso. Próximo, por favor. Aí é o nosso contato, que fica à vontade para vocês. O próximo. Eu só queria chamar a atenção, para encerrar isso, que, além desse estudo de doença de Alzheimer no nosso centro, nós temos um estudo muito promissor para depressão refratária.
Se vocês conhecem alguém que já usou vários antidepressivos e não conseguiu grandes melhoras, hoje em dia nós temos um remédio que é inalado e em 4 horas a pessoa se sente muito melhor. Isso é uma pesquisa ainda, porém nós temos acompanhado alguns pacientes e realmente o benefício é medido. Então, se vocês conhecerem, tiverem algum parente, algum conhecido, quiserem divulgar essa informação, nós estamos... Esse estudo, sim, vai ficar até janeiro, até fevereiro, não vai encerrar tão cedo como o de Alzheimer. Eu queria agradecer a atenção de vocês e convidar, na sequência, a doutora Thais, que é a nutricionista da nossa clínica, para falar do que nós fazemos em termos de nutrição, de orientação nutricional para os pacientes. Logo depois, a doutora Bruna, que é psicoterapeuta, é musicoterapeuta, mas também faz a parte de reabilitação cognitiva. Muito obrigado. Boa noite. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho de uma dieta que hoje nós estamos aplicando a alguns pacientes da clínica no Dr. Norton. Chama Dieta Mind. Ela vai trabalhar muito com a prevenção da doença e auxiliar no tratamento também do Alzheimer. Próximo. A nutrição tem o papel, né, na questão da doença do Alzheimer, de minimizar o impacto. Até na idade adulta, os idosos já têm algumas deficiências nutricionais, perda de massa muscular. Então, nós já trabalhamos nesse sentido de melhorar com a idade, o avanço da idade, diminuir os impactos da idade dentro dos nutrientes e tudo mais. Nós tratamos a desnutrição, que muitas vezes acomete os idosos, e também alguns pacientes de Alzheimer, até às vezes por conta de esquecimento, esquece de se alimentar, se não tem um cuidador mais próximo. Às vezes se recusa também, né? O cuidador ele quer que o paciente se alimente e ele recusa a alimentação. Então, nós trabalhamos muito com os cuidadores, orientando e passando informações, horários, né? Dando dicas de como melhorar o alimento para que o paciente sinta vontade de comer. Nós também buscamos alimentos que não tenham horários, né? O horário da alimentação que não interaja com os alimentos, para que não haja essa competição, né? Alguns medicamentos podem competir com nutrientes e diminuir a absorção de determinados, como ferro e vitaminas também. E planejamos também um cardápio individualizado, porque cada paciente reage ao tratamento nutricional e ao tratamento medicamentoso de uma forma, porque alguns têm diabetes, outros não. Então, nós temos que visualizar o que para aquele indivíduo vai ser bom e deixar de uma forma que, para ele, ele consiga absorver melhor e reagir de maneira diferente. Então, não é uma dieta padrão para todos os pacientes. Nós temos que ver como que ele está reagindo ao tratamento nutricional e mudando. Então, é importante o acompanhamento para melhorar a qualidade de vida do paciente. Também tem a perda muscular por conta da idade. Então, a gente procura, em alguns casos, suplementar com proteína, se necessário, e orientar também para que o paciente faça atividade física. Então, tem alguns pacientes lá que fazem musculação, né? Muita gente fala, não, mas eu já sou idoso, vou pegar peso. Aí a gente fala, não, pode fazer. Com orientação adequada, vai ajudar muito no ganho de massa muscular. Próximo. E nesse caso, nós temos a Dieta Mind, que foi uma pesquisa, eles uniram o que tinha de bom em 2 dietas já conhecidas, que é a dieta mediterrânea e a dieta DASH.
Então, eles pegaram o que era bom para proteger o cérebro dessas dietas e começaram uma pesquisa longa, acompanhando pacientes que haviam diagnosticado de forma mais leve a doença, né, a possibilidade do risco da doença. Então, em alguns casos, no caso de pessoas que seguiam rigorosamente a dieta, houve uma queda no risco de desenvolver a doença de até 53%. E aqueles que seguiam de forma moderada, né, que não eram tão certinhos, o risco reduziu em 35%. Estatisticamente falando, é um número alto para pesquisas, né, 53% e 35%. Então, hoje, nós usamos para ajudar esses pacientes. Até os familiares, às vezes, falam assim, eu tenho uma pessoa com Alzheimer, é legal eu já prevenir? Eu falo, não, vai junto, faz a alimentação junto, que além de incentivar o paciente a fazer essa alimentação, introduzir alguns alimentos que não está muito habituado, você também já vai ter a prevenção, além dos outros, prevenção de outras doenças que pode ter ao longo da idade. E para os pacientes que têm já o Alzheimer instalado mais moderadamente, ele ajuda a desacelerar um pouco o aparecimento desses sintomas. É um auxílio aí do tratamento, junto com o tratamento medicamentoso. Temos aí, dentro dessa dieta, aquelas vitaminas e minerais que vão ser os protetores do sistema nervoso. Então, tem os ácidos graxos ômega 3, nós temos a suplementação, que é importante já no caso de pacientes diagnosticados, em que tem o DHA e o EPA, né, dentro do ômega 3. Então, tem que ser uma dosagem adequada desses dois componentes. As vitaminas, também do complexo B, que é a B1, B2 e a B12. Tem a colina, que também vai trabalhar protegendo, né, o sistema nervoso. Os antioxidantes, que vão evitar aí, o aumento dos radicais livres, né, no organismo. Então, que é a vitamina E e a vitamina C. E temos também os minerais, né, o selênio, o manganês, o cobre e o zinco, que vai diminuir o estresse oxidativo, também ajudando a combater os radicais livres. E aí temos uma listinha de alguns alimentos que você vai encontrar, e esses são os alimentos que nós incluímos na dieta desses pacientes, que são onde vamos ter aqueles nutrientes que citamos no slide anterior. Então, tem os vegetais verdes escuros, né, como rúcula, agrião, a couve, né, a selga. Temos também os cereais integrais, que eu sempre falo que é importante também, quando tem a diabetes, né, instalada, para a pessoa que tem que controlar a glicemia sanguínea, é interessante os cereais integrais. Então, para aquele paciente que tem diabetes, a gente chama atenção para isso. Os alimentos integrais, né, que são os pães, macarrão, evitando aí a farinha branca. Tem nos ovos, as aves. Os peixes, principalmente atum, o pessoal fala muito do salmão para o ômega 3. Mas o atum e a sardinha são mais ricos em ômega 3 do que o próprio salmão, né? O arenque também é um dos campeões do ômega 3. As frutas cítricas, que são ricas em antioxidantes também, né, que é o abacaxi, morango, e as oleaginosas, que são as nozes, castanhas, que hoje nós vemos que os brasileiros estão se habituando mais a consumir, mas ainda não tem aquele hábito tão forte. Então, muitos pacientes vêm e nunca nem comem, só lá no Natal e tal. Então, eu oriento para incluir na alimentação diária. Próximo, por favor. E aqui tem alguns alimentos que eu usei a palavra agridem, mas não é assim tão uma agressão absurda. É que eles diminuem um pouco
essa proteção, né, do sistema nervoso. Então, a carne vermelha, né, que hoje nós temos o hábito de consumir mais carne vermelha ao longo da semana do que propriamente os outros tipos de carnes. E isso vem mostrando que há um problema para a sociedade, né, consumir muita carne. Não só no caso do Alzheimer, mas diversas doenças, até o câncer, alguns tipos de câncer, podem ser evitados, modulados a partir de diminuição do consumo de carne vermelha. Tem também os leites e derivados, que o excesso também está trazendo problemas. A margarina, né? Que hoje foi modificado o tipo de gordura da margarina. Hoje não é mais a gordura vegetal hidrogenada, ela é uma gordura interesterificada, que também ainda não se sabe o que ela vai poder causar. Porque assim, quando surgiu a margarina, para evitar o consumo da manteiga, por conta de ser origem animal, todo mundo achou que era muito bom. E depois descobriu que aumentava o colesterol e tudo mais, aí surgiu esse outro tipo de margarina, porque a sociedade já acostumou a ter a margarina. Então, hoje, a gente também não sabe o que vai causar essa nova gordura, né? Tem os bolos, os doces, o açúcar refinado, que vai elevar demais a glicemia e agredir. Frituras, fast foods. Então, esses são os que podem prejudicar mais o sistema nervoso. Próximo. Aqui a gente tem algumas dicas, né? Hoje, a geleia real também é uma... Já existem muitas pesquisas, e ainda outras que estão surgindo, de que a geleia real, que é aquela geleia lá produzida pela abelha, ela auxilia a prevenir o Alzheimer, né? Então, estamos incluindo. Ela é rica em vitaminas do complexo B, então, além de ajudar nessa questão, ela vai melhorar a alimentação da pessoa, porque as vitaminas do complexo B auxiliam a regular o apetite. Então, às vezes, a pessoa não tem aquela vontade de comer, ou ela come em excesso, a vitamina do complexo B ajuda a controlar. E a geleia real é rica em vitaminas do complexo B. Além disso, ela também ajuda a melhorar a imunidade, né? Que é importante também já na fase, quando a pessoa está na idade mais avançada. O cuidador, o responsável, tem que ficar atento ao consumo de água e líquidos, porque nós vemos muitos pacientes que ficam desidratados, ou porque eles se recusam a tomar água em si, pegar água e tomar, ou porque esquecem. Então, a gente também procura orientar bastante os responsáveis, os familiares, da importância do consumo de água ou de frutas e alimentos que sejam ricos em água, para evitar a desidratação, que também causa uma série de danos, né? A pessoa tem confusão mental, então e também confunde, a pessoa fica, será que a doença avançou? Aí é uma desidratação, até nós tivemos um paciente recente, né, doutor Norton, que ficou internada por conta disso. Fazer pequenas refeições, porque ele não vai conseguir, muitas vezes, comer um volume grande de uma vez só. Então, fazer pequenas refeições com porções menores, né? Observar se o paciente consegue mastigar determinados alimentos, porque, às vezes, ou por usar prótese dentária, ou por o fato de ter uma dificuldade de ficar muito tempo mastigando, não quer alimentos que são mais duros e tudo mais. Então, observar isso, porque, às vezes, ele se recusa a comer porque está com essa dificuldade e não fala. Então, observar para conseguir mudar a forma como vai preparar os alimentos para que ele consiga comer melhor. Então, para isso, é importante acompanhar de perto, né, a alimentação desse paciente, observar se ele está mesmo comendo ou não. Então, às vezes ele está sozinho, acaba que ele não... Ou ele esquece, ou ele come rápido, come pouco, e não tem o aporte necessário de nutrientes. Tá?
Também temos essa dica de ajudar a estimular a alimentação, a comer devagar, né? Evitar que ele engula grandes pedaços por conta da digestão, que já fica diminuída, o metabolismo fica mais lento, tá? E cuidar para que eles não estejam muito quentes também. Porque uma coisa que a gente observa é que o paciente, às vezes, não nota, engole, aí começa a ter problemas na garganta também. Ou há pacientes também que comem muito, né? Outro dia nós estávamos conversando sobre uma paciente que queria comer muito doce toda hora. O que fazia para controlar isso, né? Então tem que ficar bem atento a todos esses detalhes, você ficar de perto. E para que que ele consiga se alimentar, tenha os nutrientes necessários e não se prejudique, né, já diante da doença e tudo mais. Bom, é isso, né? Agora eu vou passar o bastão aqui para a Bruna, para ela falar um pouquinho sobre a musicoterapia no tratamento. Então, boa noite, eu sou a Bruna, eu sou musicoterapeuta, não sei se alguém aqui conhece a minha profissão, já ouviram falar de alguma forma. É uma profissão bem nova, assim, ela não é tão nova, mas ela é muito pouco divulgada, né, e a gente trabalha através da música. Cadê os slides? A musicoterapia, ela... Deixa eu só abrir ali, só um minutinho. Então, ali minha formação, né? Aqui a musicoterapia, a música já é utilizada como tratamento para a reabilitação da saúde desde a antiguidade. Só que depois da Segunda Guerra Mundial que a ciência começou a se interessar mais por ela, porque viram que ela tem um resultado muito bom, né? Aqui no Brasil, a profissão já está regulamentada a partir dos anos 70, mas ainda assim está com muita dificuldade de visibilidade, né? Porque o pessoal ainda acha que é lúdico, que você está brincando com o paciente. Não. A musicoterapia, ali está a definição, né? Que é a utilização da música, dos elementos musicais, do som, do ritmo, para melhorar a comunicação. Volta um pouquinho. Comunicação, cognição, mobilização, motricidade, aprendizagem, organização dos pacientes, né, com os objetivos emocionais, mentais, sociais e cognitivos. Então, ela é uma área muito abrangente e a gente consegue atender assim diversos públicos com ela, desde pessoas com problemas emocionais, crianças, pessoas em crises existenciais, até idosos com Alzheimer. Isso, porque a música acompanha... A nossa vida é repleta de música o tempo todo, né? A gente não presta atenção nisso, mas quando a gente entra no carro, liga o rádio, a gente liga a televisão, está tocando uma música. Tem as nossas músicas infantis, tem as músicas que a gente gosta na adolescência. Então, a nossa vida ela tem uma trilha sonora. E isso é muito importante para a musicoterapia, porque é o que a gente chama que é a identidade sonora do paciente. Então, uma música que foi muito significativa para você, ela vai te trazer lembranças, ela vai te trazer referências, né? Aqui os objetivos da musicoterapia, né, melhorar a integração, a expressão, né, ali trazendo prevenção, reabilitação ou tratamento, se ele tiver alguma doença. Né? Pode passar. Aqui a musicoterapia se faz muito indicada no tratamento dos idosos, porque quando a pessoa vai envelhecendo, uma série de questões vão acontecendo com o organismo dela. Né? Assim, pode passar, Denis. Ele vai tendo mais dificuldade para andar. Então, a música, através dos movimentos, através de atividades de dança, a gente consegue restabelecer o ritmo, restabelecer a marcha desse paciente. Estimulação de fala, aumenta a criatividade, tira ele da zona de conforto. Né? Colocar ele diante de um instrumento musical é tirar ele da zona de conforto. Muitas vezes eles nem tocou, passou a vida inteira não tocou nada, nunca fez isso, nunca fez a musicoterapia, nunca teve uma habilidade musical. Né? Aumento da força e consciência corporal e diminuição dos sintomas da depressão, porque, geralmente, quando a pessoa vai ficando idosa, ela vai diminuindo os grupos sociais dela, ela vai se isolando, e isso gera, naturalmente, um estado depressivo. Então, faz com que o paciente se expresse e que ganhe mais qualidade de vida. Eu só não falei para vocês, porque quando a gente fala musicoterapia, às vezes a impressão que dá é que você vai para o consultório
E o musicoterapeuta vai te colocar um fone de ouvido ou vai colocar um aparelho de rádio no seu lado e vai colocar as músicas ali. Também, né, nós temos diversos tipos de técnicas. Tem essa técnica que eu falei para vocês, que são as técnicas mais receptivas, mas, no caso dos idosos e em pessoas com Alzheimer, a gente trabalha mais com as técnicas práticas de musicoterapia. Então, com instrumentos musicais, a gente vai trabalhar com ritmo, a gente vai cantar, a gente vai relembrar os velhos tempos. Então, a musicoterapia, no caso dos idosos, se faz necessário o fazer musical. Então, ele tem que entrar em atividade. Então, vamos trabalhar a desinibição, vamos deixar ele mais disposto, vamos trabalhar a expressão dele, isso vai ser importante. Então, especificamente no Alzheimer, por que a musicoterapia tem bastante resultado? Porque, através de estudos, descobriram que todos nós temos uma memória musical, né? E essa memória musical, ela, em casos de não só do Alzheimer, mas de outros tipos de demência também, ela é a última que é prejudicada. Então, o idoso primeiro vai começar a esquecer do que almoçou, ele vai começar a perder a noção de horário, ele vai começar, você não sabe se está no período da manhã, no período da tarde, ele vai começar a se perder dentro de casa, dentro do bairro. Mas a música que ele ouvia quando era criança, quando ele era jovem, vai estar toda lá. Se você colocar, ele vai saber quem canta, se você der um pedaço da letra, ele vai conseguir continuar, ele vai lembrar da melodia. Então, isso é o quê? Isso é a nossa memória musical. Todos nós temos uma memória musical, e na doença de Alzheimer, como outras demências também, ela é a última a ser deteriorada. Por isso que isso é um ponto forte para a gente trabalhar. Tem um vídeo? Tem um vídeo que eu acho que a gente pode colocar um pedacinho para vocês perceberem como é que é o efeito da musicoterapia, principalmente nos casos mais moderados da demência. Esse aí é o link. Não, é o link do YouTube. É. Não? Não vai passar? Não quer nem tentar? Não vai passar mesmo, não está no Wi-Fi. Ah, então tá bom. Então, gente, meus contatos vão estar no final, tá? Quem quiser assistir o vídeo, assista. É o caso do Henry, é o caso de um neurologista chamado Oliver Sacks. E ele explicou, né? Porque, na verdade, ele estava há 10 anos internado numa casa de repouso. Ele era um senhor que não se comunicava, que ficava isolado, quietinho. Já tentaram várias formas de terapia e ele não respondia. Até que um dia a filha chegou e colocou o fone de ouvido com as músicas que ele sempre gostou de ouvir na juventude, e aí ele começou a reagir, ele começou a cantar, ele começou a se expressar e a melhorar as respostas dele, e eu consegui até conversar com as pessoas. Então, no vídeo vocês vão conseguir perceber antes dele ouvir a música e depois como ele ganha em qualidade de vida, como ele ganha em comunicação. Tá? Então, quem quiser, me manda um e-mail depois que eu passo o link para vocês assistirem. Nessa parte aqui, o paciente, quando chega no consultório, a gente não vai só cantar o tempo todo com ele. Porque, às vezes, ele está com o Alzheimer, ele dá algumas dificuldades específicas, né? Assim, que precisa de uma técnica de reabilitação mais específica. Igual, depois da fase mais para moderada, eles vão começar a ter problema na habilidade de nomeação. Eles olham para o objeto, eles lembram do objeto, mas não conseguem lembrar o nome para pedir e para falar. Então, uma das estratégias que a gente tem também na musicoterapia, além de cantar, além de tocar, além de dançar, é trabalhar com atividades assim. Então, eu ponho a figura. Quem é essa? Vocês conhecem? Não conhecem? Lembra de uma música dela? Lembra de uma música dela com a palavra mamãe? É música de carnaval? Então, a gente vai dando indícios que vai levando ele para aquele momento, para resgatar aquela memória. Também, depois da fase moderada, eles começam a apresentar muita irritabilidade. Isso é comum, muita irritabilidade, muita agitação. Então, com as técnicas de musicoterapia, a gente consegue também promover o relaxamento, o bem-estar para o paciente, porque ele vai se expressar, ele vai conseguir se entender melhor também com as técnicas de terapia. Outra coisa é que eles começam a ficar perdidos em relação a cálculos, em relação a números, eles não sabem conferir troco. É muito difícil fazer esse cálculo mental para eles, é bem complicado. Então, junto com a musicoterapia, a gente consegue também aliar esse tipo de técnicas. Aqui é uma foto que eu tirei de uma paciente. A gente estava fazendo uma atividade com notinhas de dinheiro, então eu vendi um instrumento para ela, ela tinha que ver se conseguia me pagar, se ela conferia o troco. Então, isso é uma atividade interessante também.
também é difícil para eles o esquema corporal, porque depois da fase moderada eles começam a perder essa noção de percepção corporal, né? Então, através dos instrumentos, a gente também consegue fazer essa representação, porque ajuda também na organização do paciente. Então, aqui a gente formou uma cabeça, os 2 braços, as 2 pernas e o corpo todo ali. Pode passar. Também na percepção visual, né? E também na parte de diagnosia que a gente fala, porque depois, na fase moderada, eles começam a não entender o significado das coisas. Então, eles olham ali para o pandeiro e podem falar, isso aqui é um prato. Não, não é um prato. O que é um, o que é outro? Para que serve um, para que serve o outro? Então, entre uma música e outra, a gente canta, a gente dança, mas também tem que focar nas principais áreas que eles vão começar a ter dificuldade. Essa aqui já é uma atividade mais complexa, poucos pacientes conseguem fazer, geralmente na fase moderada é bem difícil, porque tem ali, atirei um pau na Dona Chica, boa noite. O que isso quer dizer? Tem relação com alguma música? Não tem? Uma habilidade de interpretação mais complicada mesmo. Então, esse recurso visual tem que estar sempre presente também para fazer o paciente pensar mais. Então, tentar lembrar aí da música que estava ali por trás, da história da música, conversar sobre a música, tá? Isso é importante. Aqui essa foto não está tão boa assim, mas o que mostra o que é mais ou menos o que eu quero dizer. Porque por que a musicoterapia é eficiente, né? Além da memória musical? Porque quando a gente ouve música, quando a gente toca música, o nosso cérebro todo está em ativação, porque para a gente cantar, para a gente se expressar musicalmente, a gente tem que estar organizado, atento. Se eu não conhecer o que vem antes e o que vem depois, eu vou me perder na música. Então, se eu não conseguir acompanhar a letra, eu vou esquecer, aí eu vou me perder. Então, o cérebro todo entra em ativação. Quando a gente toca e quando a gente canta, todos os córtex cerebrais entram em ativação. Em especial, se a gente fizesse um corte sagital aqui nessa foto, né, nesse cérebro, a gente ia perceber também que, principalmente, a parte límbica do cérebro, todo o circuito mesolímbico, ele ia estar em ativação, porque quando a gente canta, a gente se emociona, ou para o lado positivo ou para o lado negativo, né? A música pode trazer lembranças boas, como pode trazer lembranças ruins. Então, tem que tomar cuidado com o tipo de repertório que você vai usar com o seu paciente. E dá resultado porque, quando a gente ouve, quando a gente toca, quando a gente canta, o cérebro todo entra em ativação. Por isso que tem alguns pacientes na fase mais grave da demência, que às vezes eles não conseguem mais falar, eles têm muita dificuldade. Mas quando a gente coloca uma música, ele consegue cantar. Com ajuda, ele consegue cantar. Porque a música dá esse respaldo para eles, né? Eles conseguem usar as vias alternativas para isso. Aqui está o Oliver Sacks, né? Eu sou uma grande admiradora do trabalho dele, um neurologista, que faleceu ano passado, infelizmente, e ele termina o livro dele, que chama Alucinações Musicais, com esse trecho, né? Ele fala que a música é parte do homem e não existe cultura humana na qual ela não seja desenvolvida e valorizada. Sua própria ubiquidade pode banalizá-la no cotidiano e não damos a menor importância. Mas para quem está perdido na demência, a situação é diferente. A música não é um luxo para essas pessoas, é uma necessidade e pode ter um poder superior a qualquer coisa para devolvê-las a si mesmas e aos outros, pelo menos por algum tempo. Então, a musicoterapia, ela é importante? Ela vai ajudar? Vai. Ela vai fazer com que o Alzheimer não progrida mais? Não vai. Não vai adiantar. Mas, durante o decorrer da doença, a gente consegue fazer com que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida e consiga aproveitar mais o seu cotidiano com os familiares. Tá bom? Esse daí é o meu e-mail. Quem quiser, quem tiver alguma dúvida, quem quiser o link do vídeo, pode entrar em contato comigo, que eu passo para vocês. Muito obrigada. Já vamos começar já. Bem, espero que essa nossa conversa tenha sido útil e estamos aqui dispostos a responder a qualquer questão que vocês tiverem. Senhor Napolitano. Já vão levar o... Primeiro as senhoras. Vou trazer o microfone. Um minutinho. Só ia pedir, por favor, para falar o seu nome,
por favor. Boa noite, eu sou a Samara. Primeiro, parabéns por vocês terem apresentado isso para nós. O que eu vou perguntar é um pouco... Não foge do assunto porque é sobre o Alzheimer, mas eu queria saber relacionado ao Alzheimer precoce. Se vocês sabem a respeito, se tem algum tipo de medicamento que já é proposto no mercado, ou se a musicoterapia e a nutrição pode já entrar nessa fase que ainda não alcançou e nem começou. No caso, acho que é a partir dos 26 anos. Eu vou começar, depois eu passo a palavra para as duas especialistas. Com respeito a esse caso de 26 ou 27 anos, nunca foi bem documentado para a gente ter certeza que ele ocorreu. Na realidade, a doença de Alzheimer, ela se apresenta em duas formas diferentes. Uma delas, que felizmente é apenas 5% de todas as demências de Alzheimer, é a chamada doença de Alzheimer familiar. E essa tem apresentação precoce. Eu tenho pacientes com 40 e poucos anos de idade que já começam a ter esse tipo de problema. A evolução costuma ser muito ruim. Os filhos dessas pessoas têm uma chance muito aumentada em herdar a doença do pai e da mãe. A evolução, como eu disse, dificilmente é benigna e esses pacientes falecem muito rapidamente. Mas, felizmente, 95% das demências são chamadas doença de Alzheimer esporádica, ou seja, ligada à idade, a partir dos 65 anos de idade. Uma coisa que eu não falei na minha exposição, mas é importante saber, é que aos 65 anos de idade, nós temos a possibilidade de ter de 1 a 3% da população vai ter Alzheimer. À medida que a idade vai avançando, a possibilidade de termos também vai avançando, sendo que aos 80 anos se calcula que metade, 50% das pessoas com 80 anos ou mais terão doença de Alzheimer. O tratamento não muda, é o mesmo que nós oferecemos para os dois tipos de pessoa. No caso, na família já tem a avó e tem uma tia bem mais nova, no caso de 30 e poucos anos, que já tem. Pode ser que tenha um estudo direcionado para o Alzheimer precoce? Não, a única coisa que existe hoje em dia, aliás, são duas coisas. Primeiro, nós fazemos na nossa clínica o teste do DNA para ver se você tem o gene de risco para a doença de Alzheimer. Se você tiver o gene de risco, não quer dizer que obrigatoriamente você vai ter a doença, mas a possibilidade é muito grande. Uma outra coisa que existe é esse exame que está sendo feito agora na Argentina, infelizmente nós não temos no Brasil, que é a administração de um radiofármaco pela veia, e ele vai mapear no seu cérebro se você tem deposição da proteína beta-amiloide ou não. Eu realmente não conheço nenhum caso com menos de 40 anos de idade. Teria imenso prazer, inclusive, de orientar esses familiares, se for o caso, estou completamente à disposição disso. Doutora Thais, nutrição? Como eu falei da Dieta Mind, ela trabalha um pouco com a prevenção. Então, para aquelas pessoas, eu até falo, porque existe a somatização, né? Eu até hoje estava conversando com uma pessoa da clínica sobre isso. A pessoa tem familiares que têm, então ela somatiza aquilo, eu vou ter, e começa até a sentir alguns sintomas, ter alguns sintomas. Então, a gente trabalha a Dieta Mind para a pessoa se sentir até um pouco segura também, né, da prevenção. Porque ela já tem muitos estudos, Estados Unidos, Portugal, comprovando, né, essa redução no risco do aparecimento da doença. Então, eu gosto de trabalhar também com os familiares. Se você está achando que pode ter, está com essa preocupação, é interessante também fazer essa alimentação modificada, porque essa dieta ela não faz
prevenção somente do Alzheimer, né? Como também de outras diversas doenças, como cardiovascular, diabetes, né? Então, é legal fazer sim, e já tem esses estudos comprovando essa redução no risco do aparecimento da doença. Doutora Bruna? Sim, a musicoterapia é indicada, mesmo que a pessoa já não tenha o diagnóstico, se ela começou a ter problemas de memória, ou até sem ter problemas de memória, se ela quiser se prevenir, se ela quiser estimular o cérebro dela de uma maneira diferente, a gente fala que uma das melhores maneiras que ela tem é aprender um instrumento musical. Então, se ela ainda não tem dificuldades graves, fala para ela se matricular numa escola de música, vai aprender um instrumento que ela sempre teve vontade, um violão, um teclado. Se ela já tem dificuldades significativas, né? Se ela já começou a ter probleminhas, pode passar com musicoterapia, que a musicoterapia atende esses casos sim e vai ajudá-la a não desenvolver tanta doença com tanta rapidez. Dr. Norton, desculpa. No caso, a pessoa já tiver tido depressão grave e já for uma pessoa nervosa, ansiosa, adquire contrariedade, pode causar mais antecipadamente? Não, veja, aqui nós temos que fazer uma divisão de águas. Primeiro que depressão grave pode ser uma condição que nós chamamos de pseudodemência. Porque com pessoas de 30 anos de idade, eu ponho o pé atrás para pensar em várias possibilidades antes de pensar em Alzheimer. E uma delas é depressão refratária, que é muito frequente que pessoas mais jovens tenham depressão grave realmente, com sérios problemas cognitivos. Então, o diagnóstico diferencial aí é importantíssimo. No caso, a pessoa já tem um diagnóstico de que pode haver Alzheimer. Olha, na realidade, ela teria que fazer uma série de exames, inclusive com exame de líquor, para nós termos dados indiretos para reforçar ou não o diagnóstico. Mas é um diagnóstico muito difícil. Mais alguma pergunta? Microfone. Januário Napolitano. Além da mamãe ter tido a doença familiar, não é? Eu acho que eu tenho Alzheimer desde os 12 anos. Eu tive umas 10 crises epiléticas naquela ocasião. No curso primário, eu era um ótimo aluno. Era o primeiro da classe, inclusive, eu redigia muito bem e tal. Quando cheguei no ginásio, né, e teve esses 10 ataques epiléticos, e que não foi mencionado assim, que poderia ser uma das causas, né? E eu tenho dito isso também aos neurologistas, e nunca ninguém teve qualquer observação. Eu gostaria de saber a sua posição, se esses ataques epiléticos poderiam ter desencadeado algo, certo? Porque a partir dos 12 anos eu perdi a memória. Eu me recordo, eu estudei no Colégio Arquidiocesano, repeti um ano a história, porque eu não lembrava de nada, certo? Desde aquela época, eu não sei contar uma piada, certo? Não sei contar piada porque eu não gravo. Eu não sei cantar uma música, não sei o hino nacional, e olhe lá, viu? E o Salve Lindo, né? E o hino de São Paulo, certo? Mas no mais eu não sei nada, absolutamente nada. Mas agora piorou consideravelmente a minha memória, certo? Então, eu gostaria de receber uma orientação sua. Em relação à nutricionista também, eu li também qualquer coisa agora, depois que eu ouvi aquela palestra na internet, na TV, não é? Sobre iogurte que estaria sendo usado também como complementação, né, suplementar. Então, são praticamente essas duas considerações. Especificamente, eu gostaria também que o senhor me comentasse algo sobre a epilepsia. Veja, senhor Napolitano, na realidade, crises convulsivas tendem a melhorar o desempenho do cérebro. Tendem a melhorar? A melhorar. O senhor veja a eletroconvulsoterapia, por exemplo, o choque
na cabeça que é dado para pessoas que têm depressão muito grave. E aqui eu queria até aproveitar, porque nós estamos aqui com uma plateia extremamente elitizada do ponto de vista cultural, para contar uma historinha para vocês. Eu gosto muito de contar historinha. É que o eletrochoque foi estigmatizado como uma tortura, sendo que ele é um tratamento extremamente efetivo, seguro, hoje em dia, em casos de depressão muito avançada. E por que ele foi estigmatizado? Porque ele foi utilizado aqui no Juqueri, isso lá pelos anos 50, 60, como punição, sem anestesia, para doentes mentais que não obedeciam às regras do sistema. Então o psiquiatra falava, então você vai fazer 5 sessões de eletrochoque. E fazia sem anestesia, ou seja, o indivíduo se batia, tinha convulsão, e isso estigmatizou o tratamento. Então, o que eu queria dizer, senhor Napolitano, é que, com toda sinceridade, depois de 45 anos de experiência nisso, eu posso praticamente lhe garantir que Alzheimer o senhor não tem. O senhor pode ter um declínio cognitivo que nós podemos medir, porque o senhor é muito articulado, e isso pessoas com doença de Alzheimer não têm. Agora, o senhor pode estar enfrentando problemas de ordem cognitiva por outros motivos. Por exemplo, o uso de anticonvulsivantes para evitar novas convulsões. Só usei naquela época, né? Então... Nunca mais. Então, nós estamos à disposição, nós oferecemos na nossa clínica o teste de memória gratuito para a população a qualquer momento. Então, o senhor está convidado para ir lá, medir, e eu terei prazer imenso em analisar o seu teste. Serei seu cliente, com muito prazer. Pois não. Com relação ao iogurte que o senhor mencionou, é do Nutribrem. É isso que eu estava querendo perguntar mesmo para o senhor, que o senhor até comentou comigo. O Nutribrem, que é esse iogurte que ele é um suplemento que foi desenvolvido pelo Dr. Norton, é um suplemento alimentar, é aquele que ele mencionou na palestra, que é fitoterápico, e ele vai trabalhar juntamente com os medicamentos para evitar esse avanço, né, a progressão mais rapidamente da doença. Senhora? Por favor, vamos aproveitar esse momento que uma pergunta, uma dúvida de uma pessoa, muitas vezes é a dúvida de várias outras pessoas, inclusive as que estão nos assistindo pela internet. Boa noite, meu nome é Luciene, eu sou bióloga. Eu tenho uma pergunta, doutor, que é muito simples. As drogas hoje, elas são sintéticas e muito fortes, então os jovens estão tomando muito ácido, muito êxtase. Como é uma doença metabólica, será que não haveria uma relação dessas depressões, essas quebras metabólicas, em relação ao uso dessas drogas em excesso pela juventude? Porque a gente vê nos pronto-atendimentos muitas crianças com características de Alzheimer, quebras metabólicas, e não são diagnosticadas, né? Então, assim, será que seria a possibilidade de fazer novos estudos a respeito disso, essa influência das novas drogas para a doença? Eu acho uma linha de pesquisa extremamente interessante, porque nós sabemos que essas drogas ilícitas, do modo geral, desde a maconha, passando pela cocaína, pela metanfetamina, elas acabam e crack, né, acabam por destruir as células nervosas, causando um tipo de demência, assim como o álcool. O excesso de álcool pode levar a uma demência chamada síndrome de Wernicke-Korsakoff, que é caracterizada por deficiência de vitaminas do complexo B, especialmente B12 e B1, que é a tiamina, que nós fazemos a reposição e a pessoa tem alguma melhora, mas o que já foi, o que foi perdido, foi perdido. Mas eu acho a sua pergunta extremamente pertinente, no sentido de analisar se esses jovens, no futuro, vão desenvolver um tipo de demência, com certeza. Agora, se ela é do tipo Alzheimer, vai depender de pesquisas mais específicas.
Pois não, senhora? Boa noite, doutor. Meu nome é Marco Antônio. Em cima do que o senhor falou das causas da perda de memória, alguma coisa que o senhor falar sobre como a surdez ocasiona isso? Qual é o comportamento da pessoa que está acometida pela surdez? Eu agradeço muito a sua pergunta. Veja Podia que... complementar? Só, eu tenho mais não. uma. Aí vem sobre o tratamento sintomático que o senhor falou, delírios e agitação psicomotora. Como é que se dá isso? Em que estado? Desculpe, acho que eu sou leigo, mas acordado, dormindo, porque eu tenho experiências disso que eu vejo e eu queria saber. Olha, eu já tive a felicidade de atender uma senhora com um diagnóstico de Alzheimer. A pessoa não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo. E eu, com um otoscópio, examinei o ouvido, os dois ouvidos dessa senhora, e ela tinha 2 rolhas de cerume impedindo a audição. Foi feita uma lavagem auricular extremamente simples, e essa senhora voltou a falar, voltou a se comunicar, que não tinha Alzheimer coisa nenhuma. Então, demonstrando que a surdez é realmente um fator de risco para a demência, não necessariamente para Alzheimer. Agora, tem aquela discussão. Ah, doutor, mas eu uso o aparelho, mas eu vou em festa, desligo, porque eu não quero ouvir o barulho da criançada gritando ou coisa parecida. Tem outros que dizem que não se adaptam, mas eu acho que tem que insistir, porque é um dos sentidos mais importantes para nos manter comunicados, né, um com os outros. Sobre a segunda questão que o senhor disse, realmente, precisamos tomar muito cuidado com o aparecimento de agitação psicomotora, delírio, mudança de comportamento, tem vários tipos. Por quê? Porque, primeiro, tem que se afastar uma causa orgânica. Para vocês terem uma ideia, uma infecção urinária pode causar agitação psicomotora, pode causar delírio, e a pessoa, porque é idosa, não tem febre, não tem queixa, não tem ardência a urinar, tem uma incontinência urinária que ela acha que é normal pela idade dela, ela usa lá, daquela época, né, um paninho, como eles costumam, às vezes, denominar, aí, junto com a roupa íntima, para se proteger. E é uma infecção urinária que você vai e trata, e simplesmente você não precisa dar antipsicótico. Às vezes, você tem que ministrar antipsicótico, mas existem antipsicóticos mais específicos e com menos efeitos colaterais, se bem que todos eles um pouco de efeito colateral têm, mas vai muito do médico, pela experiência do médico, junto com o cuidador, ajustando a dose até que haja uma resposta satisfatória. A gente consegue resposta em praticamente a esmagadora maioria dos casos. Mais alguém? Claro, por Boa favor. noite. Meu nome é Laila. Eu gostaria de perguntar para o senhor se um tratamento que envolve assim, diuréticos, flutamida, compostos vitamínicos e mais hormônios por uma determinada causa, ele pode acarretar uma perda de memória contínua, assim, leve, mas contínua, numa pessoa da minha idade, por exemplo. Bom, não sei que tipo de hormônio você está se referindo. Ah, não, por exemplo, na verdade, eu fazia uso de flutamida, de uns compostos vitamínicos com cisteína, e hormônio anticoncepcional mesmo. Mas era tudo junto, prescrito pelo mesmo médico. Mas o diurético, qual é a indicação? Queda de cabelo. Hã? Queda de cabelo. Era um tratamento com tricologista, na verdade. Eu nunca ouvi falar nisso. Diurético para queda de cabelo? É para segurar o potássio, na verdade, no organismo, né? Não, ao contrário. O que o diurético faz é expoliar potássio, especialmente os diuréticos chamados diuréticos de alça, que é o Lasix, a furazemida, de uma maneira geral.
O higroton poupa mais potássio e tem o aldactone que poupa muito potássio, né? Agora, precisaria conversar com mais calma para ver isso. Agora, está muito esquisita essa história de diurético para queda de cabelo. Queda de cabelo, a primeira causa é deficiência vitamínica. É a primeira causa. E existem, hoje em dia, tratamentos aí com aplicação subcutânea de determinada substância que realmente promove o novo crescimento de cabelo, especialmente nas senhoras. Para os homens, eu estou vendo que tem uma dupla ali, que os homens isso não funciona tão bem. Muito obrigada. Boa noite, meu nome é Mônica. Eu quero agradecer pelo que vocês falaram aqui hoje à noite, né? E da musicoterapia, eu vejo que o bem que faz, né? Eu não vou só fazer a pergunta, mas como voluntariado que eu faço, eu vejo como é gostoso. Você vai entregar, essa semana que passou, eu fiz uma entrega de flores para eles, numa clínica, né? Aí começam a cantar, sabe? Vamos cantar aquela música. Então, a música é muito importante na vida deles mesmo, não só deles, como na da gente, que nem você falou, né? Tudo faz, até eu acho que cura muita coisa, né? Se um tratamento com uma pessoa com câncer também faz bem, a música é ótimo, né? E eu adorei a palestra e eu estou mais para elogiar do que só, né, e contar um pouco das experiências do que vocês passaram, né? O doutor mesmo falou de não às tarjas pretas. E eu vi um paciente uma vez, familiar, quando a gente suspendeu, sabe? Ai, não, gente, ele está ficando pior, só dorme, só dorme. Você tira aquilo, é uma melhora assim impressionante, né? Agradeço, doutor, e toda a sua equipe. Está de parabéns. Tá? Muito obrigado. Obrigada. Doutor Norton, boa noite. Aqui, doutor, à sua esquerda. Oi, desculpa. Tudo bem. Boa noite. Meu nome é Irlas. Eu tenho uma irmã que teve um AVC com 34 anos de idade. Ela está com 53 anos. Ela tem probabilidade de ter o Alzheimer mais para frente? Ela tem sequelas. Nessa idade, o mais provável é que ela tenha tido um rompimento de aneurisma. Exato. Foi, né? Porque normalmente o AVC se dá mais em pessoas idosas com fatores de risco como pressão alta, colesterol e outros, excesso de peso. Agora, se ela pode desenvolver Alzheimer, pode. Existe um tipo de demência chamada demência mista, onde ela tem a demência vascular caracterizada pelo derrame, que já houve, com atrofia cerebral. Pode ocorrer. Tá, então propensa a ter. Pode ocorrer. Ok, obrigada. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Josenildo. Eu gostaria de saber, doutor, no caso da minha família, a minha avó, ela teve sintomas de Alzheimer, não foi tão bem estudado, e minha mãe tem os sintomas, e a minha tia também. Mesmo sendo isso depois dos 65 anos, no caso da minha mãe e da minha tia, se isso pode estar ligado a hereditário ou não? Pode sim. E o melhor teste para fazer é o DNA, porque nós dosamos geneticamente a chamada apolipoproteína, que tem, isso é uma coisa genética, um pouco técnica, mas, enfim, ela tem 3 alelos, o E2, E3 e E4. E isso vem no exame, que ela tem E2. E2 é proteção. Vem E3. E3 é neutro, não é nem proteção nem risco. E4 é risco. Por que é importante isso? Porque, como falou a doutora Bruna, uma das coisas que nós fazemos, e juntamente com a doutora Thais, é se a pessoa tem o E4 e não tem Alzheimer ainda, tem uma série de coisas que a gente pode propor para que ela tente evitar a doença ou jogar isso lá para frente. Primeiro, uma dieta orientada para isso.
Segundo, uma estimulação cognitiva com base, por exemplo, na musicoterapia e aprender um novo instrumento, tocar um novo instrumento e, de preferência, aprender um novo idioma. Porque isso realmente aumenta o número de conexões entre os neurônios. Então, apesar de você ter um número de neurônios praticamente fixo, nós sabemos que hoje em dia existe uma possibilidade de você aumentar as conexões intraneuronais. E isso faz com que o seu cérebro tenha uma reserva maior para quando vier a doença, se vier, você tem uma poupança, vamos dizer assim, para ser gasta antes que venham os sintomas. Então, ok, obrigado. Boa noite, doutor, equipe. Meu nome é José. Baseado na pergunta do meu irmão, existe alguma idade exata para realizarmos o exame de DNA ou não? No caso, eu penso nas minhas filhas, né, na minha família. O que a gente faz normalmente é analisar o DNA, por exemplo, da mamãe. Se vier com risco, aí a gente aconselha que os filhos façam também. Porque é muito difícil. Se ela tem um E3, por exemplo, que é neutro, é muito difícil que vocês tenham um E4. Agora, se ela tem o E4, aí nós temos que tomar providências, porque hoje em dia tem prevenção. Antigamente a gente não conhecia nada, não sabia como prevenir, então para que você fazer um exame desse, né, se você não tinha armas para enfrentar? Hoje em dia nós temos. No caso, minha filha também, que você recomendaria? Então, sem dúvida nenhuma. E Obrigado. tem uma coisa, de vó, mãe, tia, então o risco vai aumentando, né, exponencialmente. Obrigado. Alô, doutor. Boa noite. Boa noite à mesa, né? Meu nome é Adalberto. Na sua exposição, fiquei com uma dúvida, né? Não sei, eu queria uma avaliação do senhor, ou como o senhor, se eu tenho conhecimento sobre isso. O senhor falou que nem sempre perda de memória quer dizer Alzheimer, né? Aí a gente fica pensando assim, olha, a maioria da população não tem a saúde privada, vai ter que usar o SUS, né? Aí minha pergunta é, como é que fica? Porque eu entendi que para diagnosticar o Alzheimer é difícil. E o SUS? O SUS está preparado para isso, para diagnosticar essa população? Como que o senhor vê o futuro? Como que o senhor avalia isso daí? Você sabe que não, né, Adalberto? A nossa política de saúde pública ainda é extremamente precária, especialmente nessa área. Todo dia eu escuto no consultório, desde quando a senhora tem problema de memória? Ah, doutora, há 4 ou 5 anos. Tá bom. A senhora já foi buscar ajuda médica? Ah, doutor, eu fui no cardiologista e falei para ele que eu estava com problema de memória. Ele falou, não, isso é normal, é da idade. Então, nem os médicos, na realidade, têm um treinamento adequado para poder fazer frente a esta verdadeira epidemia. E quanto mais você deixa, mais você perde oportunidades. Que, por exemplo, como eu disse, pode ser o remédio para dormir, pode ser, como falou a senhora, a dona Mônica, né? O tarja preta, que você retira e a memória volta. Agora, você precisa estar aberto a essas possibilidades. E se o SUS oferece isso, não oferece. Eu posso dizer que os hospitais universitários, você tem um atendimento um pouco melhor, mais especializado. Por exemplo, no Hospital das Clínicas, onde eu fiz a minha especialização, tem o departamento de geriatria que funciona muito bem. Tem a parte de grupo de memória, etc. E tal. O Hospital São Paulo também tem da Escola Paulista de Medicina. A Santa Casa, me parece que eles estão começando alguma coisa. Enfim, mas no SUS, o SUS não tem cama para o indivíduo deitar, fica no corredor, quer dizer, o que a gente vai querer de exames mais sofisticados, né? Então, só fazendo uma provocação, então a gente pode afirmar ou deduzir que muitos pacientes aí que passam pelo SUS podem ser diagnosticados erroneamente, pode estar tratando de outra coisa. Sem dúvida nenhuma. Pode estar tratando de Alzheimer, mas na verdade a pessoa não tem Alzheimer, é isso que eu quero dizer. Também.
existe uma rotulação, muitas vezes, indevida. Como isso está virando meio que moda, né, falar em Alzheimer, existe, sim, pessoas que chegam ao consultório com diagnóstico de depressão, por exemplo, e que falaram que ela tinha Alzheimer ou coisa parecida. Infelizmente. Obrigado, doutor. Eu acho que é mais um problema de gestão do que de dinheiro, né? Ok, muito obrigado. Eu agradeço. Passar a palavra para o Dr. Rodrigo para fazer o encerramento. E digo em nome da minha equipe que foi uma honra, um privilégio estar aqui com vocês e estaremos sempre à disposição. Muito obrigado. Nós recebemos, durante a semana, algumas perguntas que chegaram pela internet, outras pessoas que não conseguiram vir, que deixaram algumas perguntas, mas já avançamos bastante do horário pela transmissão da internet. Então, eu vou propor aqui para o senhor, doutor, e para a equipe, que nós usássemos das redes sociais do Instituto do Legislativo. Eu vou encaminhar para vocês as perguntas que nos chegaram e peço que, na oportunidade, façam a resposta e nós vamos postar essas perguntas e essas respostas, né? Chegou muita coisa, muita gente se interessou bastante pela parte da alimentação, da terapia alternativa, do uso do medicamento, do diagnóstico, da efetividade da aplicação da legislação do Estado, do atendimento do Estado, da observância das necessidades da população ou mesmo da realização e concretização de políticas públicas efetivas para as pessoas diagnosticadas com e as famílias também, né? Nós fazemos aqui mensalmente um encontro com um grupo de pessoas surdas e seus familiares, uma reunião mensal com um grupo de pessoas que representam aí sim os autistas, né? São reuniões mensais que nós nos encontramos para falar das necessidades, é uma casa legislativa, né? A necessidade de legislação, a necessidade de cumprimento de legislação, a necessidade de adequação da gestão pública em observância a essas necessidades. Dessa maneira, como o senhor mesmo falou no começo, gostaria de lançarmos aqui uma pedra fundamental, de criarmos um grupo de discussão, um grupo de reunião mensal. Nós temos feito oficinas pelo Instituto, oficinas práticas. Então, a música, aproximar as pessoas da prática da coisa. Então, uma orientação efetiva quanto à alimentação. Perguntaram que tipo de alimento seria bom, seria ruim, mas a explanação foi perfeita, respondeu muita coisa, né? Mas eu acho que a gente precisa se aproximar mais das pessoas, né? E a Assembleia tem uma ferramenta que é o Instituto. Então, eu acho que essa parceria vai ser bastante válida. Vamos formatar esse modelo que tem muita necessidade e muita capacidade, né? Então vamos juntar as pessoas que precisam com o conhecimento que vocês têm e com esse canal e esse meio que nós podemos usar a Assembleia, né? Isso vai ser bastante importante. E eu acho que eu não vou me atrever a fazer as perguntas, vou fazer nesse sentido. Eu vou apenas, doutor, convidar algumas pessoas. Eu tenho os certificados aqui, é uma singela homenagem a vocês que se propuseram a vir aqui, né? O Marcos faz parte da nossa assessoria, ele contou bastante com o auxílio do senhor, da sua equipe no tratamento da família dele, ele gostaria de entregar esse certificado ao senhor. A Delmíndia é uma fã do senhor também aqui da nossa assessoria, ela saiu agora e ia convidá-la. É uma pena, ela vai chorar que ela perdeu a oportunidade de te dar o certificado. Eu vou convidar o professor Gaspar e a professora Leda, que fazem parte do Instituto, para entregar das duas professoras. Eu peço a vocês que se posicionem aqui atrás, que eu vou pedir para o pessoal tirar a foto. Tá bom? E nós vamos fazer essa entrega e encerramos a nossa reunião. Doutor Jonário, o senhor está melhor que muita gente, inclusive que eu, viu? Parabéns. Espero chegar na sua idade tão bem, viu? Vamos
Segura o certificado aqui. Segura a câmera. Tiramos? Mais algum? Ótimo. Muito obrigado.